Primeiramente, Delfim Neto foi um dos grandes expoentes da economia brasileira. Foi com ele que a economia brasileira cresceu em média 9% ao ano, com picos de 14% em alguns anos. Por este motivo, ele é conhecido como o pai da época, que é conhecida como milagre brasileiro. Ele também é o responsável pela criação da Embrapa, que transformou o país em uma superpotência agrícola. Porém, ele tinha um grave problema. Era extremamente elitista. Por causa disso, soltou frases como: primeiro temos que fazer o bolo crescer, para depois dividir. Além dessa frase, também disse não ter se arrependido de ter assinado o AI-5. Resumindo, ele foi uma figura que ajudou o país a crescer muito rapidamente, mas o crescimento gerou desigualdades gigantescas por falta de políticas públicas de distribuição e geração de renda. Agora, vamos ver uma discussão que aconteceu entre jornalistas sobre o AI-5 e falas polêmicas. E a Daniela Lima, que está passando uma verdadeira tortura na Globo News em ter que trabalhar com esses dois bolsonaristas aqui. Pasmem vocês, esse bolsonarista aqui, hoje, falou algo tão absurdo que essa bolsonarista aqui ficou de olhos arregalados. Agora também, assim, um retrato de certa parte da nossa elite muito claro, né? 100 mil livros na biblioteca não o impediram de chamar empregadas domésticas de animais, né? Uma frase essa que a gente repetiu aqui agora. Quem teve esse animal teve, quem não teve não terá mais, porque está acabando. Você viu que ali ele estava elogiando também o fim do emprego doméstico. Ele estava vendo com bons olhos a ascensão, mas usou uma expressão, com certeza, da marca do seu histórico, do seu privilégio. Para você ver como certa elite acha, né, que está prestando uma homenagem e externa ali essa visão preconceituosa. Mudando de assunto, o caso das joias está virando um verdadeiro circo, depois da decisão do TCU de deixar o Lula continuar com o relógio de ouro. Digo isso porque, por causa dessa decisão, a defesa do Bolsonaro pediu ao STF que arquive a investigação sobre o caso. É simplesmente inacreditável que, depois de tudo que a Polícia Federal encontrou sobre o caso, que pode levar até o Bolsonaro à prisão, a decisão do TCU pode, simplesmente, botar tudo a perder. Espero que o STF não aceite o argumento da defesa, ajudado pelo TCU. Nós já falamos desse movimento na semana passada, que a decisão do Tribunal de Contas da União abria brecha para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro questionar o indiciamento no caso das joias na esfera criminal. Vamos lembrar para você que não é assinante carteirinha, está chegando agora e continuar aqui com a gente. O que aconteceu na semana passada no Tribunal de Contas da União? Eles estavam analisando um presente que foi dado ao presidente Lula em 2005. Portanto, antes de 2016, quando o Tribunal de Contas da União passou a ter uma regra para falar o que pode e o que não pode ser considerado personalíssimo e o que deve ir para o acervo presidencial por conta do valor e também da simbologia daquele presente trocado entre chefes de Estado. Acontece que no julgamento da semana passada, eles entenderam que o presidente Lula não precisava entregar esse relógio, mas não por causa desse documento do Tribunal de Contas da União. Eles falaram, olha só, esse é um assunto que precisa ser debatido no Congresso. Precisa ter uma lei específica determinando o que pode ou não pode ficar com o presidente. Como isso não existe, não há que se falar em Lula devolver um relógio que foi entregue a ele em 2005. Aí a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal e falou, olha só, lá no Tribunal de Contas da União, que analisa procedimentos de esfera administrativa, portanto, que é menos grave a aplicação, uma sanção, do que um possível indiciamento com uma condenação numa ação penal, está falando que esse caso é irrelevante, tem que deixar para lá, não é importante. Se é menos importante numa esfera administrativa, não cabe no entendimento da defesa que esse caso, já com o indiciamento apresentado pela Polícia Federal, fica esperando um parecer da Procuradoria-Geral da República e agora, é claro, com essa provocação dos advogados ao Supremo Tribunal Federal, que deve dar uma resposta ao pedido. Mudando de assunto, mas falando ainda de picaretas bolsonaristas, foi noticiado, ontem, que um dos dirigentes do PRTB, partido do Pablo Marçal, e que apareceu em uma foto recente ao lado do candidato, já foi preso e condenado por extorsão mediante sequestro.
Parece que os bolsonaristas fazem julgamento seletivo. 2 pesos, 2 medidas. Basta falar que o outro lado é comunista, que eles aceitam votar em qualquer picareta, mesmo sem saber o que é comunismo. Para finalizar o vídeo, falando ainda do Pablo Marçal, a justiça ordenou que ele retirasse as publicações onde insinua que o Guilherme Boulos usa drogas. Porém, o charlatão resolveu desafiar a justiça, apagando as publicações, mas fazendo outras publicações no mesmo sentido de insinuar que o Boulos usa drogas. Bolsonaristas acham que estão acima da lei, depois ficam chorando quando são presos. Na minha opinião, a justiça deveria ser mais rígida com o Pablo Marçal, cobrando multa milionária para cada publicação proibida. Também deveriam retirar as contas dele das redes sociais, enquanto ele estiver espalhando fake news, e enquanto estiver em período de eleições. Se deixar ele mentir, vai dar aval para todo mundo também mentir, e as eleições vão virar um grande circo. Adivinha quem anda afrontando a lei e colocando imagens nas redes sociais, afrontando o candidato à prefeitura de São Paulo, Boulos? Sim, é ele, o Pablo Marçal. Alô, estimados, fique comigo 1 minuto e meio que eu vou repercutir com vocês aqui o que ele está falando nas redes sociais contraria a legislação eleitoral. Aliás, ele foi punido e agora ele vem às redes sociais colocando, veja bem, esta imagem que você está vendo aqui, fazendo com que Boulos seja relacionado a vocês sabem o que isso significa. Né? Pablo Marçal surge como mais uma picaretagem que ele enriqueceu, sim, vocês sabem disso, às custas da mentira, do engano, da falcatrua, vivendo de pregar as suas palestras da linha coach e sua venda de fórmulas de enriquecimento fácil. Para ele, para os outros, não. Ele dobrou a parada, como vocês estão vendo. Ele vai contra a Justiça Eleitoral, que mandou tirar os seus posts relacionados ao candidato Boulos, seu concorrente à Prefeitura de São Paulo. Ele parece que não está nem um pouquinho preocupado. E o Pablo Marçal está numa boa, está tendo visibilidade de graça nos debates públicos, vive de lacração, de propostas estapafúrdias, paga de herói nacional, é bonitão, boa pinta, rico, e está aí, mais um aventureiro na política. Nós já tivemos o Collor de Mello, nós já tivemos o Bolsonaro, agora nós temos o Marçal. Bom, o eleitor de São Paulo é que vai responder para a gente. Se vocês vão emplacar o Pablo Marçal ou não.